O uso do vinho nos tempos bíblicos. No vídeo de hoje, um texto escrito por Donald Stamps e publicado no jornal Mensageiro da Paz em julho de 1984. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Muitos que hoje fazem uso de bebidas alcoólicas dão como desculpa para isso o fato de que o vinho era bebido nos tempos bíblicos. Entretanto, isso só seria válido se o vinho que é bebido hoje fosse do mesmo teor que o bebido nos tempos bíblicos. Vamos examinar as questões. O vinho bebido hoje é o mesmo dos tempos bíblicos? Examinaremos as palavras originais usadas para o vinho. Iain, hebraico, oinos, grego. Oinos é a palavra mais comum para vinho no Novo Testamento. Refere-se simplesmente ao suco da vide. Podia ser fermentado ou não. É uma palavra que se refere simplesmente a suco de uva. No Velho Testamento, a palavra equivalente ao grego oinos é o vocábulo hebraico iain, usado 141 vezes. De acordo com a Enciclopédia Judaica 1901, iain significa vinho misturado com água. Portanto, oinos, a palavra mais comum no Novo Testamento para vinho, normalmente se refere a vinho misturado com água. A mistura podia ser de uma parte de vinho para 20 de água. Sem esta mistura de água, o vinho não poderia ser chamado oinos. Para indicar que a bebida não era misturada, água e vinho, a palavra akrastesteron era usada junto com vinho. Gleukos, grego. Tirosh, hebraico, significa vinho novo ou vinho recentemente feito das uvas, vinho de poucos dias ou semanas. Siqueira, grego. Shakar, hebraico. Shakar no Velho Testamento é a palavra usada para vinho ou bebida forte ou não misturado. O equivalente grego desta palavra no Novo Testamento é siqueira. Este vinho é mais ou menos o equivalente ao vinho vendido hoje nas casas de bebidas. Dados históricos. Examinando as palavras bíblicas e os dados históricos, verificamos que o vinho dos tempos bíblicos não é o mesmo vinho que usamos hoje. O vinho de hoje não é misturado com água, é vinho puro. O vinho bebido nos tempos bíblicos certamente não era assim. Chegamos a esta conclusão pelas seguintes razões. A maioria dos vinhos nos tempos bíblicos não era fermentada e nem embriagante. O professor da Universidade de Cambridge, Samuel Lee, diz que iain, ou oinos, vinho misturado, não só se refere a um líquido não embriagante, produto de fermentação, mas muitas vezes se refere a uma espécie de xarope grosso não embriagante, ou a uma geleia produzida por cozimento que podia ser guardada. Mais tarde poderia ser usada com pão, como usamos a geleia de uvas ou dissolvida em água, como refresco para se beber, uma mistura de 1:20. Assim, a maioria do vinho consumido nos tempos bíblicos pelo público em geral era suco de uva concentrado, cuja fermentação e propriedades embriagantes tinham sido removidos pela fervura. Vejamos algumas citações extraídas de alguns escritores e historiadores antigos. De acordo com Plínio, historiador romano, este xarope grosso, semelhante à geleia de uva, era frequentemente passado no pão ou dissolvido em água na proporção de 1:20, tornando-se em refresco. Aristóteles disse: o vinho de Arcádia era tão grosso que era preciso raspá-lo dos odres de pele onde eram guardados e dissolver a raspa em água. Homero, no livro número 9 de sua Odisseia, conta-nos que Ulisses levou em seu barco um odre feito de pele de cabra, cheio de vinho tinto que, para ser bebido, era dissolvido em 20 partes de água.
Columela e outros escritores que foram contemporâneos dos apóstolos nos informam que tanto na Itália como na Grécia era comum ferver o vinho, o que naturalmente não seria feito se quisessem preservar-lhe o conteúdo alcoólico. Antiguidades. O arcebispo Potter, nascido em 1674, nas suas Antiguidades Gregas, edição de Edimburgo, 1813, volume 2, página 360, diz: os lacedônios costumavam ferver o seu vinho sobre o fogo para depois bebê-lo. O professor Donovan diz em seu comentário bíblico, página 295, para preservar esses vinhos, os romanos concentravam o suco de uva, o qual era feito por evaporação, tanto espontânea, expondo-o ao ar, ou por evaporação sobre o fogo, para transformá-lo em xarope grosso. O Misna, que é a codificação das leis judaicas, declara que os judeus tinham o hábito de usar vinho fervido. O que entendemos de todas estas citações é que o vinho consumido, então, não era o mesmo que conhecemos hoje por vinho. Era quase sempre suco de uva concentrado, tendo sido removido suas propriedades de fermentação e embriagamento. A conclusão que tiramos de tudo isto é: ninguém pode defender o beber vinho hoje, baseando-se no fato dos antigos terem bebido vinho nos tempos bíblicos, a não ser que se prove que se está bebendo a mesma coisa que eles bebiam, o que evidentemente não é o caso. Vinho fermentado. Vamos agora examinar o uso de vinho fermentado. Quando o vinho era guardado em estado líquido por algum tempo, começava a fermentar. Entretanto, devemos notar que beber vinho sem mistura de água, o tipo usado hoje em nossa sociedade, era considerado bebedice até para os pagãos. Vinho não misturado era chamado shaker, hebraico, e era inaceitável tanto social como religiosamente. Veja Abacuque 2:15, Provérbios 23:31, Provérbios 21, Isaías 28:7, Amós capítulo 2, versículos 8 e 12, Amós capítulo 4, versículo 1, Amós capítulo 6, versículo 6, Provérbios 31, versículo 47, Deuteronômio 21 e 20. Ao servir o vinho, devia-se observar. Nos tempos antigos, o vinho não misturado era geralmente guardado em jarros de boca estreita, chamados ânforae. Ao ser servido, o vinho era derramado da ânforae para uma vasilha grande chamada cráteres, onde era misturado com água. Dos cráteres, ele era derramado nos quíliques ou copos. Eles nunca serviam vinho derramando diretamente da ânforae para os quíliques. Eles misturavam com água primeiro, mistura que variava na porcentagem de 1:20. Portanto, tanto o beber como servir bebida forte ou vinho não misturado era considerado costume bárbaro e inaceitável, tanto social como religiosamente. Além disso, os rabis judaicos diziam que qualquer comida não abençoada era impura e prejudicava quem a comia. Eles ensinavam que o vinho, a não ser que fosse misturado com água, não podia ser incluído na oração pelo pão. Os rabis insistiam que uma parte de vinho e 3 de água deviam ser misturados antes da oração. Outros rabis ordenavam a mistura de 10 partes de água a 1 parte de vinho para poderem orar dando graças. Conclusão. A resposta para a primeira pergunta: o vinho bebido hoje é o mesmo dos tempos bíblicos? É não. O uso do vinho nos tempos bíblicos não era idêntico ao de hoje. Era um suco de uva sem fermentação espremido na hora, ou pasta ou xarope de uvas preservado, diluído e servido em até 20 partes de água por 1 de vinho. Se fosse servido sem mistura, como bebida forte, era considerado bárbaro e inaceitável pela sociedade e não podendo ser abençoado pelos rabis.
À luz destes fatos, é impossível defender a posição moderna de se poder fazer uso de bebidas alcoólicas, baseado no fato de que o vinho, como conhecido hoje, era usado nos tempos bíblicos. No próximo artigo, trataremos da questão: foi embriagante o vinho feito por Jesus nas bodas de Caná? Em outras palavras, era vinho fermentado ou não? O terceiro artigo tratará da posição do cristão e do padrão de Deus quanto ao uso de bebidas alcoólicas. Estamos procurando, com isto, ajudar aqueles que ainda têm dúvidas acerca do tema que está sendo desenvolvido nesta série. Não podemos jamais permitir que esses obstáculos impeçam nossa trajetória para o céu. Devemos sempre aperfeiçoar a nossa fé cristã e abandonar todos os impedimentos que são causa fatal de prejuízo espiritual. Em razão disso, esperamos que os nossos leitores possam aproveitar ao máximo as lições desenvolvidas nesta série de artigos. Era embriagante o vinho que Jesus fez em Caná? No vídeo de hoje, um texto de Donald Stempes, publicado no jornal Mensageiro da Paz em agosto de 1984. No primeiro artigo da série, tratamos do uso do vinho pelos judeus nos tempos bíblicos. E, como vimos, não era o mesmo de hoje. A maioria dos vinhos de então era suco de uva não fermentado, concentrado em forma de xarope ou pasta e depois diluído numa solução de água de até 20:1. Ademais, conforme acentuamos, o vinho comum não misturado com água e considerado também bebida forte, era ingerido apenas por ímpios, execrado pela sociedade judaica e não podia ser abençoado pelos rabis. Neste artigo, iremos tecer considerações sobre o vinho feito por Jesus nas bodas de Caná. Investiguemos os fatos e vejamos quais poderiam ser as três opções do Divino Mestre. Primeira, Jesus poderia ter feito vinho totalmente fermentado, chamado bebida forte. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para bebida forte é shakar, que significa não misturado, ou seja, sem mistura de água. O equivalente para esta palavra do Novo Testamento grego é siqueira. Porém, não é admissível que ele tenha feito bebida forte, se bem que podia se quisesse. Chegamos a esta conclusão por três razões. Primeira razão. À luz de passagens como Abacuque 21:15, qualquer pessoa que servir ao seu próximo, vinho que leve à embriaguez será amaldiçoada. Também em Provérbios 23:31, a palavra de Deus diz que não devemos nem olhar para o vinho quando ele se mostrar vermelho e brilhar no copo, isto é, quando estiver fermentado. Ver também as passagens de Isaías 28:7, Amós 2:8 e 12, Amós 4:1, Amós 6:6, Números 6, do 1 ao 5, Levítico 10, do 8 ao 11, Provérbios 31, do 4 ao 7, Deuteronômio 21:20, Romanos 14, do 13 ao 21. A segunda razão que nos leva a crer que o vinho feito por Jesus não era fermentado é porque o costume na Palestina era sempre o de misturar bebida com água, uma porção de vinho por pelo menos 3 de água. Esta era a única maneira aceitável de se beber vinho entre os judeus naqueles tempos. Além disso, Jesus não iria contrariar o costume estabelecido entre seus patrícios piedosos. Também ele não iria realizar um milagre para deixar uma multidão embriagada numa festa de casamento. A terceira razão é que beber vinho sem mistura de água, sob o ponto de vista judaico, era prática pagã ou gentílica. Até o vinho misturado meio a meio era considerado bebida forte e recusada pelo judeu temente a Deus. Por sua vez, os rabis ensinavam que qualquer alimento, para ser comido ou bebido, devia ser abençoado, caso contrário, traria dano para quem o comesse ou bebesse. Eles sabiam que somente o vinho devidamente misturado com água é que se tornaria apropriado para o consumo. Os rabis exigiam a mistura de uma porção mínima de vinho
por 3 de água. Outros rabis exigiam mais, até a razão de 1 por 10. Assim, se Cristo tivesse feito um vinho fermentado, a chamada bebida forte teria ido de encontro à cultura e práticas judaicas de seus dias, que só admitia vinho misturado com água e, por conseguinte, só os gentios poderiam bebê-lo, pois não poderia ser aceito pelos participantes daquele casamento, que exigiriam uma bebida abençoada. A segunda opção de Jesus seria fazer vinho misturado com água. Ótionos no grego. Os rabis ensinavam que só o vinho misturado com água poderia ser abençoado. Somente assim seria aceito socialmente. 3. Cristo também poderia ter feito suco de uva sem fermentação e sem ser diluído em água. Cremos que foi exatamente isso que ele fez. Desta forma, ele estaria produzindo um vinho não embriagador, eliminando assim o problema da primeira opção. Produzindo suco de uva, estava apresentando algo puro, não fermentado e de melhor sabor do que qualquer vinho aguado. Esta interpretação está mais em harmonia com João 2:10, que diz que o chefe dos serventes, o mestre-sala, ficou admirado com a boa qualidade do vinho que acabara de experimentar. Não nos devemos escandalizar com a menção da palavra vinho, pois o termo tem variantes no seu sentido entre os tempos bíblicos e os atuais, como acabamos de mostrar. Assim, cremos que a melhor opção de Cristo seria ter feito suco de uva puro, não fermentado, porque tem ótimo sabor, é inócuo e está em plena harmonia com a palavra de Deus e com os costumes judaicos da época. Portanto, não podemos admitir que Jesus tenha produzido vinho fermentado nas bodas de Caná, porque o Divino Mestre não justificaria a prática pecaminosa de bebidas alcoólicas na época atual. Os crentes não devem beber vinho, seja de alto ou baixo teor alcoólico. Ora, o uso de bebida forte só resulta em males de toda espécie e Jesus jamais está num negócio desses. O próximo artigo tratará da questão: podem os pastores, obreiros e líderes em geral beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica? Examinaremos o que a Bíblia diz sobre os padrões de Deus a esse respeito. No vídeo de hoje, 8 perguntas sobre o vinho, um texto escrito por Donald Stamps, publicado no jornal Mensageiro da Paz em dezembro de 1984. Deve um cristão ingerir bebidas alcoólicas? Para encontrar resposta a essa pergunta, o cristão deve examinar a palavra de Deus. Eis 8 perguntas que ele precisa fazer a si mesmo para saber se deve beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. Pergunta 1. O vinho que se bebe hoje é o mesmo dos tempos bíblicos? As pessoas que bebem vinho hoje costumam justificar-se apontando para o fato do vinho ser bebido nos tempos bíblicos. Ora, mas para que esse fato seja um pretexto justificável, seria preciso que o vinho de hoje fosse o mesmo usado pelos personagens da Bíblia. Entretanto, vimos no primeiro artigo desta série que o vinho dos tempos bíblicos não era o mesmo vinho que temos hoje. Examinando as palavras gregas e hebraicas para vinho, descobrimos que o que era bebido nos tempos bíblicos era suco de uva não fermentado ou uma espécie de xarope grosso apurado no fogo para poder ser guardado. Mais tarde, o xarope era misturado com água para se fazer o vinho, que naturalmente não era embriagante. Qualquer vinho guardado por qualquer espaço de tempo não podia ser bebido a não ser misturado com água, diluído em uma quantidade não menor do que 3 partes de água para 1 de vinho. Muitas vezes eram usadas 20 partes de água para 1 de vinho. Mais tarde verificou-se que muitos rabis judeus
não davam graças na refeição quando havia vinho não misturado na proporção de 10 partes de água para 1 de vinho. Isto era observado entre os judeus. Portanto, ninguém pode defender o beber vinho hoje tomando por base o vinho bebido nos tempos bíblicos. Assim, a resposta à primeira pergunta, o vinho que se bebe hoje é o mesmo dos tempos bíblicos? É não. Pergunta 2. É necessário que eu tome bebida forte? Hoje, com o uso da refrigeração, muitas bebidas saudáveis, como sucos, podem ser guardadas sem o problema de fermentarem. Portanto, beber vinho hoje não é necessário. Não dê desculpas dizendo: tenho muitos amigos não salvos e acho que se eu não beber uma cervejinha com a turma vou ofendê-los. Isto é argumento falso e diabólico. Então, se um grupo de pessoas decide se reunir e experimentar um pouco de droga, isso quer dizer que você também deve experimentar? É melhor reconhecer o erro. Aqueles que hoje bebem vinho ou qualquer outra bebida alcoólica não o fazem por necessidade, mas por preferência. Bebem porque querem. Pergunta 3. Beber vinho é a melhor escolha para mim e meus filhos? A. Padrão do Velho Testamento. Quando alguém examina o uso do vinho e os mandamentos de Deus referentes a isso, descobre que tanto no Velho como no Novo Testamento, o alto padrão exigido por Deus é a abstinência. Deus requer total abstinência daqueles que querem estar mais perto dele. Os tais não devem nem tocar no vinho, mesmo diluído em água. Vemos isso no padrão exigido para os sacerdotes no Antigo Testamento, Levíticos 10, versículos do 8 ao 11, e o padrão dos reis e príncipes, Provérbios 31, 4 e 7. Esses homens deviam ser totalmente abstêmios. Além disso, no Antigo Testamento, a abstinência era requerida de qualquer um que quisesse se dedicar completamente a Deus. Vemos isso naqueles que faziam o voto de Nazireu, que era para o judeu o mais alto voto de consagração, e incluía a abstinência de bebidas alcoólicas. Aqueles que o faziam estavam se dedicando ao mais alto grau de consagração a Deus. Por isso é que os nazireus eram chamados os consagrados. Números capítulo 6, versículos 1 e 3. B. O padrão do Novo Testamento. O padrão de Deus do Novo Testamento é o mesmo. Ele não baixou o seu padrão para os crentes de hoje. Os sacerdotes, reis, príncipes e nazireus do Antigo Testamento eram consagrados a Deus e não podiam beber. Esse também é o seu mais elevado padrão para os cristãos, que também são sacerdotes e reis, Mateus 11:11, e não podem ser menos dedicados que os nazireus do Antigo Testamento, Romanos 12:1, que se abstiam de toda e qualquer bebida alcoólica. O mandamento divino ainda está de pé. Retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. 2 de Coríntios 6:17. Todos os cristãos, inclusive os líderes da igreja e os leigos, são chamados igualmente para o mais alto grau de entrega a Deus. Notamos no artigo 3º desta série que os presbíteros da igreja e o pastor não devem ser dados a vinho. 1 de Timóteo 13:3. A palavra grega paróinos literalmente significa estar perto do vinho. Quem desejasse se consagrar a Deus não devia sentar-se perto do vinho para não ser por ele tentado ou seduzido. Se os sacerdotes, reis, príncipes, juízes e nazireus tinham que ser totalmente abstêmios, por que haveria um padrão inferior para os fiéis da Igreja de Jesus Cristo? Portanto, a resposta à pergunta 3, beber vinho é a melhor escolha, é a seguinte: há um padrão mais alto na Bíblia para aqueles que estão na liderança espiritual e, para mim, esta é a melhor escolha.
Se todos somos sacerdotes e reis, separados por Deus e consagrados pelo Espírito Santo, e se temos todos nós que apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, Romanos 12:1, temos que fazer a melhor e mais alta escolha, ver Apocalipse 5:10. Pergunta 4. Beber se constitui um vício? O álcool tem a capacidade de trazer os homens sob sua influência. Ele ataca o cérebro e cria uma dependência na pessoa que bebe. É um vício que pode controlar o processo mental do ser humano e sua resistência ao pecado. Nunca devemos ficar sob o controle ou o poder de algo que possa nos levar a cair em pecado. Devemos evitar qualquer coisa que nos leve para longe de uma vida dedicada a Deus. Pergunta 5. Beber é algo destrutivo em potencial? Para respondermos esta pergunta, vejamos o que diz a Bíblia sobre a influência destrutiva do vinho. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Compare com Provérbios capítulo 4, versículos 17. E Provérbios 21, versículo 7. Provérbios 23, versículo 21. Provérbios 23, dos versículos 32 ao 35. 2. Gênesis 9, versículos 20 ao 26. Onde há vinho, há imoralidade. 3. Gênesis 19, do 30 ao 35, onde a bebedice há incesto. 4. Deuteronômio 21 e 20, onde a bebedice há glutonaria, rebelião, desobediência aos pais e vida dissoluta. 5. Isaías 28, versículo 7, o vinho e a bebida forte corrompem os profetas e sacerdotes. 6. Joel capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 3. Deus tirou dos israelitas o direito de beber, porque chegaram ao ponto de vencer uma pessoa por vinho. 7. Oséias 7. A iniquidade de Efraim é ligada ao vinho. 8. Abacuque 2 e 15. Se você embebedar o seu vizinho, Deus pode fazer você beber o cálice do julgamento que seria daquele. B. A evidência estatística. Destruição mental. Mais de 1/4 dos pacientes admitidos nos hospitais de doenças mentais têm problema de alcoolismo. 2. Destruição física. O alcoolismo causa cirrose do fígado, diminui a resistência do corpo às doenças, o que pode causar muitas vezes a morte prematura. 3. A destruição do inocente. O álcool não só mata aquele que o bebe, mas também é o responsável pela morte de muita gente inocente. Por exemplo, 41,2% de todas as mortes, o álcool é o responsável por isso. Estudando-se também as mortes violentas, o álcool também entra como responsável. Nas mortes por acidentes de trânsito, vemos que mais ou menos 50% delas são causadas pelo uso do álcool. Resposta da pergunta 5. É o álcool destrutivo? Sim. Então devemos perguntar: será que Deus quer que eu me envolva com algo tão potencialmente destrutivo como o álcool? Pergunta 6. Quem bebe álcool prejudica seu próximo? Não há dúvida quanto a isso. Aqueles que bebem exercem uma grande influência sobre os outros, levando-os muitas vezes a beber também. A Bíblia fala sobre isso. Em 1 Coríntios 8 e 9, Paulo diz: Vede, porém, esta vossa liberdade não venha a ser de algum modo tropeço para os fracos. Todos os pais deviam saber que se eles bebem, seus filhos vão beber. Se por sua influência seu filho se prejudica cometendo pecado por se tornar alcoólatra, eles serão responsabilizados diante de Deus por estarem sendo pedra de tropeço na vida de seus filhos.
E os cristãos que bebem? O cristão que bebe, sem dúvida, ofende aos que não o fazem. A Bíblia diz em Romanos 14,15: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Em outras palavras, se você disser: eu não me importo com o que os outros cristãos pensam, vou beber o que eu quiser, então você não ama o seu irmão. Quanto à pergunta, o álcool é ofensivo e potencialmente danoso para os outros cristãos? A resposta é sim. Se você bebe, esta sua atitude pode levar outros cristãos e seus filhos a abandonarem um padrão mais elevado de Deus e começar uma vida de bebedices. A Bíblia diz em Romanos 14:21: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Pergunta 7. Beber irá prejudicar meu testemunho cristão? A repercussão entre os cristãos. Os verdadeiros cristãos sabem que não é correto ingerir bebidas alcoólicas, portanto, qualquer ministro ou leigo que decida beber estará limitando seriamente a influência do seu testemunho e ministério. A repercussão entre os não salvos. 1 Coríntios 10, do 31 ao 33 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo estava dizendo aos coríntios: se vocês querem alcançar o povo que não está salvo, parem de beber vinho e de comer comida oferecida aos ídolos, e isso fará uma diferença em suas vidas. Os autênticos cristãos devem se preocupar em glorificar a Deus, não causar escândalo a quem quer que seja e fazer com que o povo veja Cristo em suas vidas. Pergunta 8. Você está absolutamente certo de que não há nada demais em beber? Romanos 14:23 diz: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Você está absolutamente certo de que é correto beber? Esta é uma questão que precisa ser considerada em sua vida. Se você, ao fazer algo, não sente a consciência perfeitamente tranquila, e se o seu coração lhe disser que não é certo fazê-la, não a faça. Porque se você fizer, ela o levará a uma profunda convicção de culpa e condenação sobre aquilo que estava errado. Procedendo assim, você violará a sua consciência constantemente e chegará ao ponto em que não terá mais sensibilidade à voz do Espírito Santo. Você não o ouvirá falando em seu interior. O último artigo desta série. O pastor Donald Stamps é missionário das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, reside e trabalha em Campinas, São Paulo e ministra estudos bíblicos em várias regiões do país. Pode um líder cristão ingerir bebidas alcoólicas? No vídeo de hoje, um texto de Donald Stamps, publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1984. Série de artigos acerca do vinho, temos tratado sobre a seguinte questão: pode o cristão ingerir bebidas alcoólicas? Nos dois últimos, mostramos que o vinho aceito na cultura dos judeus nos dias de Jesus foi: primeiro, suco de uva não fermentado, recentemente preparado de uvas frescas ou à base de xarope. 2. Vinho fermentado misturado com água, à proporção mínima de 1 parte de vinho para 3 de água, indo até 1 parte de vinho para 20 de água. Neste artigo, trataremos do padrão de Deus para crente em relação ao assunto em pauta, principalmente no que tange à vida dos líderes cristãos. Afinal, pode um pastor
o líder cristão ingerir bebidas alcoólicas? Vejamos o que a Bíblia diz concernente ao uso do vinho e os líderes cristãos. 1. Os líderes cristãos são chamados para servirem de modelo do elevado padrão de santidade divina. Na economia básica de Deus em Israel, as pessoas com grande responsabilidade tinham um padrão superior de vida. Deus sempre quis que seus líderes vivessem uma vida com um modelo o mais elevado possível, que representasse uma profunda separação do mundo. Esta exigência, por conseguinte, resultaria em uma grande culpa se o padrão de Deus não fosse vivido adequadamente pelos líderes. Esta mesma ordem verifica-se também no Novo Testamento, em relação aos líderes. Tiago diz no capítulo 3, versículo 1: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Isto significa que Deus irá julgar os obreiros cristãos pelo seu altíssimo padrão de santidade por causa da grande influência que eles exercem sobre o povo. Olhemos agora para os modelos estabelecidos por Deus para os líderes do Velho Testamento acerca das bebidas alcoólicas. 2. O elevadíssimo padrão de abstinência para o corpo sacerdotal. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Levítico 10, do 8 ao 11. De modo geral, o povo poderia beber vinho misturado com água ou vinho não fermentado, preparado à base de uma pasta de uvas, mas aos sacerdotes cabia a total abstinência. Eles eram chamados para um alto nível de vida espiritual e deveriam estar separados para uma devoção e comunhão com Deus. O elevadíssimo padrão de abstinência para os reis e príncipes. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Provérbios 31, 4 e 5. Não somente os sacerdotes eram chamados para uma posição de abstinência, mas também o eram reis e príncipes. Deus não queria que seus julgamentos fossem obscuros, portanto, os reis e príncipes deveriam estar à parte, consagrados. Segundo Provérbios 31 e 6, a bebida forte, vinho puro, não misturado com água, só poderia ser oferecida às pessoas que estavam moribundas, doentes, fazendo às vezes de um sedativo para sua dor. Por sua vez, o vinho normal misturado com água deveria ser dado para aqueles com problemas profundos. Mas os reis, príncipes e sacerdotes eram obrigados a manter-se em total abstinência. O exercício da liderança exigia um alto padrão de vida. 4. O elevado padrão de abstinência para aqueles que faziam votos como nazireu. A chamada de Deus para estes exigia integral consagração e abstinência de todos os vinhos. Quando um judeu era realmente chamado para pôr-se ele próprio à parte e consagrar e devotar sua própria vida ao Senhor, ele fazia um voto de nazireu que representava para ele um elevado ato diante de Deus. Nazireu vem da palavra nazar, que significa consagrado. Então, nazireu era uma pessoa consagrada. 5. Quais eram os parâmetros desta consagração? O que Deus exigia daqueles que quisessem ser 100% a Ele consagrado? A resposta está em Números 6, 3 ao 5. De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem de uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça
não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedalhas do cabelo da sua cabeça. Portanto, o elevadíssimo grau de consagração do Velho Testamento envolvia a abstinência de todo o vinho. Quem assumiu o voto de Nazireu tinha uma atitude similar à que exigia o compromisso dos reis, príncipes e sacerdotes, líderes de Deus. Em relação àqueles que faziam o voto de Nazireu, podemos atentar ainda para os versos em Amós 2, 11 e 12. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos mancebos nazireus. Não é assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. No verso 11, o profeta diz que Deus levantou muitos homens jovens para nazireus. Deve ser enfatizado que o Senhor levantou-os para uma incondicional separação dos caminhos do mundo. Mas atentemos agora para Amós 2 e 12. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Existiam algumas pessoas que estavam pregando que era correto beber vinho e bebida forte. Não obstante Deus ter estabelecido o seu altíssimo padrão com relação à abstinência, lá estavam algumas pessoas tentando atrair os nazireus para a bebida. Os nazireus foram seduzidos com o vinho e se profanaram diante de Deus. Certamente, muitas pessoas no Velho Testamento são parecidas com algumas hoje. Em vez de, no seu modo de vida, manterem o compromisso consigo mesmas, querem ainda derrubar outros e levá-los ao mais baixo nível de vida. Foi isto que aconteceu com o povo de Israel. 6. Fez Deus suas leis inferiores no Novo Testamento? No Velho Testamento, sacerdotes, reis, príncipes e juízes consagrados a Deus não podiam beber. De igual modo, agiam aqueles que assumiam o voto de Nazireu. Agora, a questão para cada líder cristão hoje é: Deus mudou suas normas no Novo Testamento? Este articulista não acredita assim. Pedro diz em 1 de Pedro 2,9 que nós, os cristãos, isto inclui pastores, missionários e todos os obreiros, somos reis e sacerdócio real. Em 2 de Coríntios 6,17, Paulo afirma, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E em 2 Coríntios 7:1 está escrito, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Estes versículos mostram que todos os salvos, incluindo-se os líderes, são chamados para um elevado nível de compromisso com Deus, e isso implica em uma vida separada e plenamente consagrada. O elevadíssimo padrão de abstinência hoje para os líderes nas igrejas, 1 de Timóteo 3:3, Tito 1:7. Em 1 de Timóteo 3, encontramos as normas para aqueles que exercem liderança na igreja. A palavra bispo, no verso 1, é sinônimo de presbítero ou pastor, que significa um líder na igreja. Aqui podem também ser incluídos, por indução, todos os obreiros, desde o pastor ao professor da escola dominical. Se o indivíduo é um líder na igreja, o verso 2 afirma que ele deve ser irrepreensível. Mas em que áreas? Os versos seguintes dão a resposta. Mas vejamos o que diz o verso 3, não dado ao vinho. O que esta frase significa? Dado ao vinho é a tradução do termo grego paroinon, que significa literalmente estando ao lado do vinho. Portanto, a expressão grega paroinon
acompanhado do negativo, como no português, indica que o líder cristão nunca pode estar na posição de viver ao lado ou próximo do vinho. Em outras palavras, o líder na igreja não deve beber vinho, nem mesmo o que é altamente misturado com água. Ele não pode estar ao lado do vinho, nem por ele ser tentado ou seduzido. Evidentemente, Deus não fez suas leis inferiores no Novo Testamento. Os sacerdotes, reis, príncipes e juízes no Velho Testamento se abstinham do vinho e, de acordo com o texto acima, todos os líderes do Novo Testamento obedeciam às mesmas regras e também se afastavam do vinho. Ora, por que Paulo então disse a Timóteo para beber vinho, se o padrão de Deus para os líderes da igreja é de total abstinência? Observamos então a passagem de 1 de Timóteo 5:23. Não bebais mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Existem 3 coisas que podemos observar neste texto. Primeira, o vinho acerca do qual Paulo estava falando não era o mesmo vinho usado hoje. Sem dúvida, ele se referia ao vinho altamente misturado com água. Segunda, ele apenas estava pedindo a Timóteo para usar o vinho como remédio por causa de suas frequentes enfermidades. E terceira, o mais importante em tudo isto é que o próprio Paulo estava insistindo com Timóteo para que ele bebesse vinho. Por quê? Existe somente uma interpretação que faz sentido. Evidentemente, Timóteo não fazia uso do vinho. Se Timóteo bebesse vinho normalmente, Paulo não teria orientado daquele modo. Timóteo estava vivendo de acordo com o elevado padrão exigido por Deus de todos os líderes da igreja, que era o compromisso de não tocar em vinho, fosse ele misturado ou não. Contudo, compreendendo a doença de Timóteo, Paulo estimulou-o a ir em frente e beber um pouco com propósitos medicinais. Timóteo, porém, não queria fazer isto. Conclusão. O que nós estamos dizendo com tudo isto? Estamos afirmando que este é o padrão da Bíblia para toda a liderança espiritual. Este é sempre o melhor caminho para os obreiros cristãos. Isto porque Deus transferiu para o Novo Testamento todas as exigências de abstenção relacionadas com todos os tipos de vinho. Convém acrescentar ainda que, por causa da morte de Cristo sobre a cruz, o mínimo que os crentes podem fazer na condição de reis e sacerdotes é se apartarem para Deus com a vida consagrada pelo Espírito Santo. Todos os salvos, portanto, devem apresentar seus corpos em sacrifício vivo, em total consagração, como um ato normal de culto. Romanos 12:1. Segue-se, consequentemente, que todos são chamados para um elevado padrão de vida. Deus não quer cidadãos de segunda classe na igreja. A abstinência é, pois, o elevado nível de Deus e o melhor caminho para todos os líderes cristãos e todos os crentes. No próximo artigo falaremos sobre 8 perguntas que cada crente poderia fazer para si próprio a fim de determinar se pode ou não beber vinho ou outra bebida alcoólica. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.